Vamos lá, eu espero que todos estejam bem aí, tá bom? É o seguinte, eu estou acompanhando lá os vídeos do Centro de Mídias e eles estão falando agora de função polinomial do segundo grau. Então, o meu propósito é apresentar para vocês uma explanação sobre o assunto, tá? Eu postei lá no grupo uma lista de exercícios. A maior parte da lista, acho que tem 14 itens, mas a maior parte da lista, ela é de cunho teórico. Então, prestem bastante atenção na aula. Essa aula não é teórica, mas você precisa saber a teoria para que você possa entender o comportamento da função e saber como lidar com essa função, como fazer estimativa nessa função, né? Como inferir alguma coisa sobre essa função, tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Então, vamos lá. Tá aparecendo aí para vocês? Sim. O que está aparecendo aí? O que apareceu para vocês aí? Apareceu função polinomial do segundo grau, função quadrática, função do Função o segundo... quê? Polinomial do segundo grau. Polinomial. Ah, polinomial. Oh, pensei até que eu tinha escrito errado. É polinomial. Função polinomial do segundo Disfarça, grau. ninguém viu. Ninguém viu, inclusive, nem gravei isso aí. Então, vamos lá. A Ufa. função polinomial do segundo grau, ela também pode ser chamada de função quadrática ou função do segundo grau. É o seguinte, eu tenho aqui vários slides, porém, eu não vou me ater a detalhe de algumas coisas. Por quê? Porque isso a gente já trabalhou no ano passado, e o que vocês têm que fazer? Vocês estão vendo que apareceu uma função do segundo grau, então vocês têm que entender que vai ter que treinar a resolver a equação do segundo grau. Não tem jeito. Isso não tem opção, você tem que treinar a resolver a equação do segundo grau, tem que voltar lá para o delta, treinar alguns exercícios. Vocês podem perceber que na apostila, essas equações aparecem lá, tá bom? Então Bhaskara H, nesse momento, ele não seria interessante para a gente. O Gabriel está perguntando, Bhaskara de boa. Então, a gente tem que começar a fazer por delta. Por quê? Porque lá nessa função a gente vai estar trabalhando delta, né? Vai estar falando muito de delta, e aí o Bhaskara, a não ser que você entenda que o que está dentro da raiz é o delta, para mim está tudo bem, tá bom? Então vamos lá. Se vocês tiverem, eu estou concentrado, eu estou com duas telas, então eu estou concentrado em uma das telas. Aí o pessoal que está aí na retaguarda, se puder me ajudar aí no chat, vocês ou podem... o professor de matemática não usa máscara, usa Bhaskara. Então, me dá uma força aí, e quem tiver dúvida, pode abrir o fone, pode abrir o áudio e perguntar, sem problema, eu estou concentrado aqui, tá bom? Então, vamos lá. Como resolver a equação de segundo grau? Então, a equação de segundo grau, ela tem três modelos, né? Ela tem o modelo quando o delta é maior que zero, quando ele é menor que zero e quando ele é igual a zero. Eu vou apresentar rapidamente os três modelos para a gente poder prosseguir. E na hora da resolução das equações, eu vou ser muito rápido para a gente poder ganhar tempo. Então, tá aí, ó, exemplo 1. Eu tenho que identificar o A, B e C, né? A primeira coisa que eu vou ter que fazer, então tá ali, ó, A, B e C. O A está ligado a x², o B está ligado a x, e o C é o termo independente, ok?
E aí, tá aí a formulinha do delta. O delta é B ao quadrado menos 4AC. Quem foi meu aluno ano passado, se lembra que à direita aí do C, eu já calculava o valor da raiz quadrada de delta, já para facilitar na nossa operação mais para frente, né? Então, vamos lá. Delta é B ao quadrado menos 4AC. O B vai ser menos 6, então coloco entre parênteses, menos 4 vezes A vezes C, vezes 1 vezes 8. Beleza? Então, aqui é só operação mesmo. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que vai dar 36. E aí eu faço aqui, eu vou mudar aqui o meu mouse. Deixa eu ver aqui. Vou mudar o mouse para ficar melhor para mostrar para vocês. Então, aqui, ó, eu tenho que fazer a regra de sinal primeiro, menos vezes mais dá menos, menos vezes mais dá menos. Tá aqui. E aí, fazer a tabuadinha lá, tá? Aí, olha só. Calculei o valor de delta. Quando eu ensino para os meus alunos, eu já coloco a raiz de delta automaticamente aqui do lado, para que facilite na hora de eu jogar aqui, ó, eu não vou jogar a raiz quadrada de delta, eu já jogo o valor já calculado. Raiz quadrada de delta vai ser 2, raiz quadrada de 4. E aí eu vou montar, ó. Então, ó, daqui eu vou vir para cá, ó, para essa parte aqui já calculado o valor da raiz quadrada de delta. Então, esse menos aqui, ó, a gente tem que entender isso daqui, porque para o aluno não se confundir. Esse menos aqui é esse menos aqui, ó. Esse menos aqui é o menos do B. Então, não confunde. Eu deixei aqui bem separadinho para a gente não confundir, tá bom? Então, esse menos com esse menos vai virar mais ou menos 2 sobre 2. E aí eu vou tirar o x' e o x duas linhas. X' vai ser 6 mais 8 sobre 2, que vai dar 4. E o x duas linhas, 6 menos 2 sobre 2, vai dar 4 sobre 2, que vai dar 2. Beleza? Então, essa é a forma de resolver a equação de segundo grau, quando o delta é maior que zero. Então, ó, existe, isso é teoria, ó, isso aqui é teoria. Se o delta é maior que zero, eu tenho duas soluções diferentes. Então, eu tenho que entender que se eu cheguei aqui e o delta é 4, 4 é maior que zero. Eu vou ter que alcançar duas soluções diferentes, tá bom? Vamos para o próximo exemplo. Então, o próximo exemplo está aqui, ó. X ao quadrado menos 2x mais 1. O A é igual a 1, B é igual a menos 2, o C é igual a 1. Então, vamos lá. Delta é igual a menos 2 ao quadrado, por isso coloquei entre parênteses. Menos 4 vezes 1, que é o A, vezes 1, que é o C. Então, 4 menos 4 vai dar 0. Raiz quadrada de 0 é 0. Beleza? Até aqui tudo bem, pessoal? Me comunica aí para eu poder saber se está tudo bem. Beleza. Sim, tá tranquilo. Então tá. Isso aqui era só uma revisão para a gente poder prosseguir, tá bom? Aí, vou jogar lá na formulinha do delta. Menos com menos vai dar mais, né? Esse menos, lembrando, esse menos é esse menos aqui. Esse menos que está com 2 é o menos do B, tá? Então, não pode confundir. Então, vai ficar x', a primeira solução, que é 2 mais 0 sobre 2, 2 mais 0 vai dar 2, sobre 2 que vai dar 1. Quando eu falo 2 sobre 2, está dividindo aqui, uma fração é uma razão. Vocês acabaram de falar aí com o professor José Carlos da razão, então uma fração, ela é uma razão, tá bom? Que é uma divisão. E o x duas linhas, 2 menos 0 vai dar 2, sobre 2 vai dar 1. Então aqui, ó, nova teoria. Se o delta é igual a 0, eu tenho duas soluções, porém são iguais. Tá? Então, o que nós tínhamos na anterior? Delta maior que 0. Delta maior que 0, duas soluções diferentes. Delta igual a 0, duas soluções iguais. Tá bom? Isso é importante a gente saber isso aí. Bom, se a primeira delta é maior que 0, a segunda delta é igual a 0, a terceira só pode ser delta menor que 0, né? Então, é óbvio isso aí. Então, vamos lá. Eu tenho lá x ao quadrado mais x mais 2. O A é 1, o B é 1, o C é 2. Então, jogando isso lá na formulinha do delta, vai dar 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 2. 1 ao quadrado vai dar 1. Aí vai ficar aqui, ó. Primeiro, regrinha de sinal. Menos vezes mais dá menos, vezes mais dá menos. Está aqui.
4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 1 menos 8 vai dar raiz quadrada, vai dar menos 7, aí eu vou ter que tirar a raiz quadrada do delta. Raiz quadrada de número negativo não existe, esse símbolozinho aqui significa não existe. Só que presta atenção numa coisa, ele não existe, nós temos alguns conjuntos que nós estudamos até hoje, que é o conjunto dos números naturais, na quinta série, no sexto ano, no sétimo ano, conjunto dos números inteiros, no sétimo ano, conjunto dos números racionais, e no oitavo ano, conjunto dos números reais. Então, o conjunto dos números reais, ele tem todo tipo de número. A gente fez essa pegada no começo do ano e trabalhamos isso aí. O conjunto dos números reais, ele tem o conjunto, tem números positivos e negativos, ele tem números inteiros, tem números fracionários, tem números decimais, tem dízimas periódicas e tem números irracionais, certo? Nesse conjunto dos números reais, essa resposta, ela não se encaixa. Aí alguém vai perguntar assim, alguém que é mais curioso, mas vai se encaixar em algum lugar? Sim, vai se encaixar em algum lugar essa resposta, ela vai existir. Ela não consegue existir ainda no conjunto dos números reais. Mas quando vocês estiverem lá no terceiro ano com o professor Henrique, vocês vão estudar um conjunto chamado conjunto dos números complexos, que vai apresentar essa solução para vocês. E aí vocês vão xingar o professor, pô, irmão, o professor de matemática dizia que não existia. Então, de fato, eu continuo dizendo, ele não existe no conjunto dos números reais, mas ele vai passar a existir futuramente no conjunto dos números complexos, tá bom? Então, vamos lá. Se o delta é menor que zero, não existe raiz no conjunto dos números reais, tá bom? Então, conceito da função polinomial de segundo grau. O que é a função? Eu me lembro da bronca que você deu na Lohane. Eu não lembro mais, não. Para estudar isso antes da hora. Ah, muito bom. Dos números complexos. Ah, entendi. Que não adianta a gente fazer uma pergunta sobre uma coisa que a gente pincelou, mas não domina. Você, Gabriel, poderia chegar para mim aqui e falar assim, professor, eu dei uma olhada lá e realmente existe. Você pode explicar? Posso. Mas se você só deu uma olhada e viu que existe, não vai adiantar eu explicar, porque é a questão da... eu vou dar um exemplo tosco, mas vocês vão entender. É a questão de você pegar uma manga verde e querer comer ela como se fosse madura. Então, para você comer e ter sabor, um sabor agradável, ela tem que estar amadurecida. O aluno é do mesmo jeito. Ele precisa estar amadurecido para entender alguns tipos de conceitos. Então, por exemplo, o conjunto dos números complexos. Então, ele tem que passar por toda essa trilha do primeiro, do segundo ano, amadurecer as ideias dele para ele poder entender os números complexos no terceiro ano, né? Então, não adianta a gente comentar uma coisa, é igual a Cíntia, acabou de dar uma aula e vai falar de assuntos do terceiro ano com vocês, não adianta. Colocar açúcar, ela vai continuar traventa, não adianta. Então, vamos lá. É a essência, né? A maturidade é a essência, não é o exterior, né? Não é o aparente. Vamos lá. Então, define-se função polinomial do segundo grau dessa forma, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, com a diferente de zero. Por que a diferente de zero? Porque se ela é uma função polinomial do segundo grau, o maior expoente do polinômio tem que ser 2. E se eu matar esse expoente, por exemplo, se eu colocar o a valendo zero, aqui vai ficar 0 vezes qualquer coisa, vai dar 0, ela passa a não existir e passa a ser uma função polinomial do primeiro grau, tá bom? Então, tá aqui, um exemplo de função polinomial, né? 4x ao quadrado, o a é 4, o b é menos 2 e o c é 7, menos 7. Então, a função polinomial, ela também pode se ordenar de outras maneiras. Usualmente, e eu até entendo, mas pelo vício, que a gente acaba cometendo essa gafe, esse engano, ou
provocando esse problema, a gente acaba apresentando para o nosso aluno a função polinomial nessa forma decrescente em função ao seu expoente. Sempre assim, né? Ó, primeiro x quadrado, depois x, bem bonitinho, bem redondinho, ó, depois o termo independente. Mas ela necessariamente não precisa estar dessa maneira. Tá aqui, ó. O B pode vir primeiro, o A vem depois e o C. Vocês estão vendo que aqui, ó, é x elevado a zero. Tá certo, isso aqui não tá errado, porque qualquer número elevado a zero vai dar 1. 1 vezes C vai dar C. Então aqui, ó, aqui em cima no menos 7, é como se eu tivesse menos 7 vezes x elevado a zero. Como x elevado a zero é 1, menos 7 vezes 1 é menos 7. Ela pode aparecer desse jeito aqui, ó. O A primeiro, o B e o C. Ou ela pode aparecer, né, dessa forma aqui, ó, tá? Então, não tem uma forma. É que a gente acaba, para facilitar, eu acredito, eu estou dizendo aqui a minha opinião, é um erro que eu cometo, e cometo todos os anos, que a gente acaba deixando ela redonda para o aluno. E às vezes o aluno encontra ela invertida e acha que não é. Mas vamos lá. Então, tá aí apresentar, né? Opa, deixa eu voltar aqui. Então, função de segundo grau completa, tá? E incompleta. Eu vou apresentar para vocês a função completa, tá bom? A função completa, ela tem o A, o B e o C. Então, tá ali, ó. Ó, um exemplo de função completa, 2x ao quadrado mais 2x mais 1. O A vale 2, o B vale 2 e o C vale 1. Um outro modelo para vocês, x ao quadrado mais 4x mais 6. O A vale 1, o B vale 4 e o C vale 6. Beleza? E a função incompleta? Bom, na função incompleta, tá faltando alguma coisa, menos o A. O A não pode faltar. Ou o B é zero, ou o C é zero. Ou o B e o C são zero. Mas o A nunca pode ser. Então tá lá, ó. Aqui, 2x ao quadrado mais 2, ó, tem o A, que é 2, e tem o C, que é 2. O B é zero. Menos 3x ao quadrado mais 7x, eu tenho o A, que é menos 3, e o B, que é 7. Mas eu não tenho o C, então o C é zero. E aqui, ó, 5x ao quadrado também é uma função polinomial de segundo grau, porém é incompleta. Por quê? Porque o B e o C são zero. Beleza? Tudo bem até aqui, gente? Dá uma respondidinha aí para mim. Tudo. Tá, tudo bem. Tudo bem? Então vamos lá. Como que é o gráfico de uma função polinomial? O gráfico, vou voltar lá para a função polinomial do primeiro grau, que a gente acabou de estudar. A função polinomial do primeiro grau, ela é uma reta. A função polinomial do segundo grau, ela é uma curva. E essa curva tem um nome, ela é chamada de parábola. Que parábola é essa? É isso que vocês usam aí na casa de vocês, alguns. Aquela antena parabólica é a mesma curvatura que obedece a essa parábola. A diferença está exatamente no que eu acabei de dizer aqui, ó, curvatura. Uma parábola mais ampla, uma parábola mais estreita, mas é parábola do mesmo jeito. Então tá aqui, ó. E presta atenção aqui. E agora eu começo a apresentar conceitos, né? Conceitos da nossa função, tá? Se o A é maior que zero, a concavidade da parábola está voltada para cima. Aí a gente fala, aí o aluno fala assim, ô professor, o que é concavidade? A boquinha da parábola está para cima. Tá lá, ó. Beleza? Isso tem que marcar. Tem que marcar. Então, dizemos que ela tem ponto de mínimo. Ó, por que ponto de mínimo? Porque ela vai descer, 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 ela vai chegar até o menor ponto que ela tem aqui, depois, a partir desse ponto, que é exatamente aonde a parábola se divide em duas partes simétricas, né? Aí ela começa a subir de novo. É como se eu tivesse um eixo de simetria dividindo essa parábola aqui, bem ao meio, tá? E nós temos também quando A é menor que zero, a concavidade da parábola está para baixo, tá bom? Então, tá lá, ó. Dividir. Também aqui, ó, ela tem ponto de máxima, né? Máximo.
Por que ponto de máximo? Em um momento ela começa a subir, 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 subir até o ponto que ela chega aqui, ó, bem no centro da parábola, no foco, que a gente chama, né? No foco. Aí depois ela começa, a partir desse foco ela começa a descer, 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 descer. Tudo bem? Tranquilo por aí? Pessoal aí do chat? Tranquilo. Tranquilo? Né? Vocês viram isso lá nas aulas do CMSP, né? Eles apresentaram lá que eu estava acompanhando. Então, aqui, ó, tem alguns lugares em que você consegue enxergar a parábola. Então, ó, lá na catedral, lá em Brasília, a curva aqui, ó, de uma bola. Na verdade, a curva de qualquer objeto lançado, né, ele obedece a curva de uma parábola. Então, qualquer objeto lançado, qualquer projétil, né, qualquer lançamento de projétil, quando eu falo projétil, eu estou generalizando tudo aqui. Uma pedra, uma bola, um míssil, ele obedece esse tipo de curvatura. Ele sobe, 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 até, tá aqui, né, ó, sobe, 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 até um ponto de máxima, aí depois que ele atingiu todo o seu potencial de energia, aí ele começa a devolver isso aqui, ó. Tá? Então, tem aqui nas construções, né, ó, aqui a Cíntia estava falando lá Caramba, como é que é o nome disso daqui? Montanha-russa, né? Russa. Fugiu o nome aqui. Aí, a montanha-russa, quem falou aí? O Gabriel perde para a gravidade, é isso mesmo, né? Ele vai subir aqui até o ponto que ele tem o máximo da sua energia de propulsão, depois ele desce aqui, né? Então, são os lugares aqui, ó, na biologia, a fotossíntese, né, no movimento e assim por diante, tá bom? Que é só para a gente entender que a função do segundo grau, ela tem a sua utilidade. E a gente precisa... Aí o aluno fala assim, mas aonde que eu vou usar isso na minha vida? Sei lá, talvez na tua vida você nunca use. Mas você precisa saber, você precisa conhecer. Se você for um engenheiro, né, quem vai trabalhar com engenharia aí, tem que conhecer essa função, né? Tem que conhecer isso daí, tá bom? Então vamos lá. Agora, ó, presta atenção, tudo isso aqui é teoria, essa teoria é importante. Eu tenho pontos importantes na minha função quadrática. Vocês viram que eu mudei o nome, né? Função quadrática. Então eu vou estar oscilando em função quadrática e função polinomial do segundo grau. Eu tenho 3 pontos importantes aqui para eu traçar o meu gráfico. O primeiro são as raízes dessa função. O que são as raízes? As raízes são exatamente aquilo que a gente calculou lá no começo. Então, quando eu quiser traçar o gráfico de uma função, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é igualar ela a zero e encontrar a solução dessa função. A solução é o que a gente chama de raízes da função, tá? Nós temos o ponto em que a parábola ela vai tocar o eixo y, que a gente chama de 0y, tá? Por que 0? Porque 0x, né? 0x, ela toca em y. Então, a gente vai conhecer isso aí também. E nós temos o ponto que é o vértice da parábola. E tem como calcular esse ponto. Então, ó, presta atenção. Se eu souber até onde é o ponto de máxima ou de mínima dessa parábola, se eu souber aonde que ela toca o eixo y, e se eu souber aonde que ela toca o eixo x, pronto. O desenho pode não sair perfeito, mas eu vou dar uma noção muito precisa de onde essa parábola passa, né? Com esses 3 pontos aqui. Então, vamos lá. Pontos importantes da função quadrática e o seu gráfico. Então, ó, eu vou passar aqui, porque eu acho que essa parte, e isso aqui vai ficar gravado, eu vou colocar no YouTube, e depois eu vou fazer uma gravação dessa aula naqueles moldes que eu tenho apresentado para vocês, e coloco os 2 vídeos. E aí vocês veem o que fica melhor para vocês, tá bom? Então, ó, aqui eu não vou me ater muito à resolução da equação, tá? Por quê? Porque a resolução vocês precisam treinar. Ela está aqui, é só vocês olharem e acompanharem, tá? Ó, então tá aqui, ó. O A é 1, o B é menos 6 e o C é 8. Então, vou resolver por delta. Você está vendo, Gabriel, que você comentou aí no começo? Bhaskara está de boa? A gente está resolvendo aqui
por delta. Porém, Gabi, presta atenção numa coisa. Se você jogar aqui dentro, ó, da raiz b ao quadrado menos 4ac, eu vou ter aqui o Bhaskara, certo? Eu vou ter o Bhaskara, então é só fazer a associação aí, tá bom? Então vamos lá. Vou passar bem rápido aqui a solução. Ó, por que eu estou resolvendo por delta? Porque esse valor de delta aqui, ó, ele é importante para mim. Tá, ó, você está vendo que o delta aqui, ó, é 4, e a gente viu lá na teoria, quando ele é maior que 0, tem duas soluções diferentes. Então, vamos lá. Uma solução e a segunda solução. E aí, ó, se delta é maior que 0, duas soluções diferentes. E aí eu tenho o meu gráfico. Vocês estão vendo, ó, que eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos aqui marcados nesse gráfico. Eu tenho o ponto AB, eu tenho o ponto D aqui embaixo e tenho o ponto E aqui em cima. Esses pontos são aqueles 3 pontos que eu falei para vocês no slide anterior, né? Então, ó, essa parábola, ela tem a concavidade voltada para cima, né? Então, por quê? Porque o meu A é positivo, então ela vai atingir um ponto de mínima. Ela tem aqui aonde a parábola toca o eixo X, que é o ponto AB, e tem aonde a parábola toca o eixo Y, que é o ponto E. Então, eu vou estar apresentando aqui para vocês, ó, o ponto em que a parábola intercepta o eixo OY, tá bom? Aqui é onde ela intercepta X, que são as raízes da função, ou seja, é a solução da minha função, ou da minha equação, e aqui eu tenho o vértice da parábola, tá? Vamos lá, ó. Presta atenção aqui, ó, e agora vocês precisam prestar atenção, ó. Vocês estão vendo que aqui o ponto E está no ponto 8? Quem é o ponto 8? É o ponto C. Então, esse ponto C aqui, ó, esse coeficiente C vai ser sempre onde a parábola vai trocar o eixo Y. Tá bom? Então, vamos lá. Então, uma nova função, ó, perceba que aqui, ó, é o mesmo modelo, porém, com o A menor que 0, tá? Então, é o mesmo modelo de equação, eu só inverti os sinais, tá? Então, eu vou passar bem rápido, porque as soluções são as mesmas, porém, a curvatura, ela inverteu. Se lá, com A maior que 0, a parábola tem a concavidade para cima, com A menor que 0, a concavidade da parábola é para baixo. Então, tá aqui, ó, é a mesma parábola invertida, é o espelho, o reflexo, é o simétrico daquela parábola lá, tá? É uma parábola simétrica. Então, vamos lá para os pontos, ó. Se lá, no A positivo, ela tem ponto de mínima, no A negativo, ela tem ponto de máxima. Pessoal, eu tô fazendo a chamada aqui do pessoal, né? E aí eu tenho aqui o controle do pessoal que está saindo. E aí depois fica difícil eu ajudar vocês quando perguntar, mas eu não entendi a sua aula. Eu vou buscar na chamada, você não entendeu porque você saiu da aula, né? Mas vamos lá. Eu tenho aqui, ó, as raízes da função, e eu tenho onde a função toca o eixo Y, tá? Que é exatamente no ponto C. Eu deixei isso bem aqui registrado para vocês entenderem, tá bom? Então, aqui, quando o delta é maior que 0. E quando o delta é igual a 0? É esse exemplo aqui, ó. Então, não vou me ater à solução da equação. Isso aqui vocês olham depois, né? Quando o delta é igual a 0, as duas soluções são iguais. Mas aqui também eu tenho o local aonde a parábola toca o eixo X, eu tenho aonde a parábola toca Y, certo? E tenho a concavidade. Então, olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Raiz da função, ela vai tocar o eixo Y somente um ponto. Então, quando o delta é igual a 0, as duas soluções são iguais. Então, eu não vou ter pontos distintos, né, na minha parábola, tocando o eixo X, tá bom? Mas eu tenho aqui, ó, o ponto em que ela toca o eixo Y, que continua sendo o C. Então, esse ponto aqui, ele também vai ser o vértice da parábola, vai ser o ponto de mínima,
tá? Olha lá, o C continua, né, tocando o eixo Y. E aí, ó, eu vou ter a mesma parábola, é a mesma. Então, eu vou passar isso aqui bem rápido. A mesma parábola, só que agora invertida, tá bom? E tocando nos mesmos pontos. Porém, agora, eu estou invertendo a situação aqui, ó. Raiz da função, vértice da parábola é o mesmo, agora ele tem um ponto de máxima. Por que ponto de máxima? Porque essa parábola começa aqui embaixo, ela vai subir como se fosse um projétil, né? Sobe, 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 chegando no 1, que é o ponto máxima, né? Dela, aí ela começa a partir desse ponto, no 1.00000000001, ela começa a descer. Tá? E a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Aqui, ó. E agora, quando ela é menor que zero, quando o delta é menor que zero, tá bom? Então, não vai ter solução no real, no conjunto dos números reais, mas essa parábola, ela tem como ser representada, o gráfico dela tem como ser representado lá no plano cartesiano. Tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. Não existe solução em R, tá? Mas ela, você vê, ó, quando a parábola, o delta é maior que zero, ela toca o eixo X em 2 pontos distintos. Quando a parábola, o delta é igual a zero, ela toca o eixo X em um único ponto. Agora, quando o delta é menor que zero, ela não toca o eixo X. Ela está ou acima, desculpa, ela está acima do eixo X, né, com a concavidade voltada para cima, ou está abaixo do eixo X, ou está no negativo, né, com a concavidade voltada para baixo. Então, olha só, aqui eu não vou ter aonde toca, mas eu tenho alguns pontos aqui, ó. Eu tenho o vértice da parábola, que para nós é o ponto de mínima, e eu tenho o ponto em que ela toca o eixo Y, certo? Ó, o delta é menor que zero, a parábola não toca X. Tá lá, ó. Então, você vê, ó, o ponto 2 aqui, ó, sempre vai ser, esse coeficiente C, sempre vai ser o local onde a parábola toca o eixo Y. E agora a gente vai inverter, tá? Eu fiz questão de fazer todas as possibilidades para vocês observarem aí, né? Então, não vamos nos ater à solução. Então, tá aqui, ó, a parábola voltada para baixo, tá bom? Então, o vértice da parábola, aí ela vai ter um ponto de máxima, né? Porque ela sobe, 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 sobe até o A, a partir do A ela começa a descer, né? O ponto... eu inverti aqui, gente, tá? Ó, desculpa. O ponto em que a parábola intercepta Y é aqui, ó, é o -2, tá? Me perdoa aí. Fiz com tanto cuidado e acabei cometendo um erro aí. Vamos lá. Tá bom? Ó, no -2, tá? Não é esse ponto A, não. Aí é o vértice da parábola. Bom, agora aqui, ó, tá um resumo de tudo que eu apresentei para vocês, tá? Deixa eu tomar uma aguinha aqui para lubrificar. Tá o resumo de tudo que eu apresentei para vocês até esse momento. Então, ó, primeiro momento, o delta, nesse primeiro quadro aqui, ó, na primeira coluna, o delta é maior que zero. Quando o delta é maior que zero, eu tenho duas situações. Ou A pode ser positivo, maior que zero, ou A ser negativo, menor que zero. Se o delta é maior que zero e o A é positivo, a parábola tem a concavidade para cima, toca o eixo X em 2 pontos, toca o Y lá em C e tem o ponto de mínima, certo? Que é o vértice da parábola. Se o A é menor que zero, né, é negativo, então a parábola tem a concavidade voltada para baixo. Continua tocando o eixo X em 2 pontos, ela tem um ponto de máxima no vértice da parábola e toca o eixo Y no ponto C. Beleza? Quando delta é maior que zero. Professor, e quando o delta é igual a zero? Quando o delta é igual a zero, eu não toco o eixo X em 2 pontos, porque eu tenho duas soluções, porém são duas soluções iguais.
Então, por isso que eu toco o eixo X em um único ponto. Porém, eu tenho as duas situações. O A maior que zero, o A menor que zero. Se o A maior que zero, eu tenho a parábola com a concavidade para cima, eu tenho o ponto de mínima, que é o vértice, e tenho o C, aonde ela toca Y. Se o A é menor que zero, eu tenho a concavidade para baixo, e ela tem o ponto de máxima. Aqui ela vai ter o ponto de mínima, né? E para mim, eu não sei se para vocês né? Mas para mim é muito intuitivo, né? Quando eu falo ponto de mínima, é porque ela chegou até o ponto mínimo lá, ó, ela está descendo, 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 até chegar no fundo do poço lá, ó. Aí depois ela começa a subir de novo. E aqui, ponto de máxima, ela sobe, 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 até chegar no máximo, e aí começa a descer. Então é bem intuitivo isso, né? E quando o delta é menor que zero? Ela não toca, vocês veem que os dois gráficos não tocam o eixo Y, o eixo X, mas continua tocando o eixo Y em algum lugar, né? Então ela tem, quando o delta é menor que zero e o A é positivo, a concavidade é para cima, ela tem um ponto de mínima, tem o vértice, né? Esse eixo aqui a gente chama de eixo de simetria, né? Tem o vértice aqui, que é a coordenada do vértice, que a gente vai calcular daqui a pouco, e toca C, toca Y no ponto C. E quando A é menor que zero, a concavidade é para baixo, ela não toca X, mas nós temos o eixo de simetria, que divide essa parábola em duas partes iguais, ela divide exatamente no vértice, que no nosso caso aqui vai ser nosso ponto de máxima, tá bom? Até aqui, tudo bem? Sim, sim, sim. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos continuar. Eu tô indo muito rápido? Não. Você não fez as matérias depois explicadas? Porque tudo isso foi passado lá no centro de mídias, né? E é só uma pincelada aqui. Na verdade, é um apanhado que, de repente, ficou algum detalhe, né? E aqui a gente vai ver tudo de uma vez só. Então, vamos continuar. Agora, presta atenção. Vocês veem que na nossa função polinomial do segundo grau, nós temos aqui 3 coeficientes, A, B e C. Como é que esses coeficientes se comportam? Será que eles têm alguma interferência na parábola? Será que eles provocam alguma interferência na parábola? Vamos ver, ó. Então, função, ó, x ao quadrado. Eu não tenho nem B nem C, tá? Eu só quero trabalhar o coeficiente A. Olha aqui o gráfico da função x ao quadrado. Tudo bem? Isso é importante que vocês entendam, porque lá na nossa lista de exercícios, eu tenho uma série de perguntas falando exatamente sobre esse momento que eu estou apresentando para vocês, essa parte teórica, tá bom? Então, tem exercícios práticos, mas tem a parte teórica que o aluno precisa saber. Então, aqui, ó, o meu A, ele é 1. Olha como é que fica a curvatura da parábola. Agora, vamos aumentar o A. Coloquei ele para 2, aumentei. O que vocês acham que vai acontecer aqui? Vai fechar a parábola ou vai abrir a parábola? Vamos lá, pessoal? Vocês estão dormindo? Acho que vai acontece, abrir. Cauê? Acho que vai abrir. Vai abrir? Sim. Não, tudo bem, é só um achismo agora. Sim. Né? A Luana, a mãe falou que vai abrir também. Acho que vai abrir. Vai abrir, Gabriel. O que mais aí, pessoal? Vai, dá uma opinião aí, vamos ver aí, ó. Acho que vai abrir também. O Raul. Então, à medida que o A aumenta, a parábola, ela fica mais aberta? É isso? Vamos ver o gráfico, então. Deixa eu passar para outra tela aqui. Fechou. Inverte. À medida que o A vai aumentando, a minha parábola, a minha curva vai se estreitando. Quer ver, ó? Ó, 5x. Olha lá, ó. Ó, olha aqui, ó.
que o 5x é essa curva laranja, ó, tá? Ó, o 2x é essa curva roxa, e essa aqui é a inicial, ó, essa foi a primeira, 2x, aumentou o coeficiente A, estreitou a parábola. Aumentou mais o coeficiente A, estreitou a parábola, certo? Então, à medida que A aumenta, a parábola fica estreita. Agora, olha só esse exemplo aqui, ó. 0,1x, ou seja, 0,1 é 1/10 de 1, né? É 1 dividido por 10. Olha o que acontece com a parábola. Ela ficou muito aberta, tá? E se vocês perceberem, não é esse o desenho da antena parabólica, ó? Mais ou menos esse o desenho. Talvez ela seja até um pouco mais aberta, né? E para captar melhor os sinais, né? Tudo bem? Vamos lá. Entendi. Tudo bem aí? Ficou claro? Então, à medida que o A aumenta, a parábola é estreita, ela vai fechando. À medida que o A ele vai diminuindo, né, vai se aproximando de zero, essa parábola tende a se aproximar do eixo X, né? Só que, veja bem, ela nunca vai tocar o eixo X linearmente, né? Ela nunca vai ser uma reta, porque, teoricamente, vamos falar aqui em teoria, tá? Teoricamente, se o meu A fosse zero, eu entendo que essa parábola estaria toda esticada, e aí eu matei a função polinomial do segundo grau, que eu falei lá atrás, e ela virou uma função polinomial do primeiro grau, ela deixou de existir, tá bom? Então vamos lá. Olha lá, conclusão, quanto maior o valor de A, mais estreita ficará a curva. Agora, ó, vamos trabalhar só B. Então tá aqui, ó, minha solução polinomial é ax² mais bx mais c. Esse valor aqui, ó, esse x² vai sempre ter que estar aí, porque ela é uma parábola, tá? Agora vamos ver qual é o efeito que o coeficiente B tem sobre a parábola. Então tá aí, ó, x² mais x. Olha lá, ó, o meu B, ele é positivo. Ele é o 1 positivo, ó. Ele deslocou a parábola para a esquerda, tá? E um pouquinho para baixo. Vamos aumentar o coeficiente B, ó, 2x. Bom, se o 1 deslocou para a esquerda e um pouco para baixo, o 2 vai continuar deslocando ela para a esquerda e também um pouco mais para baixo. Olha lá, ó. Então, ó, veja aqui, ó, que aqui é a função x² mais x é a verde, é a primeira. X² mais 2x é a azul, é a segunda, ó. Então, ele deslocou mais para a esquerda e para baixo. Se vocês observarem aqui, ó, aqui está em 2, né, ó. O foco dela está no -1, está bem no meio aqui, ó. Está bem no meio, tá? Vamos para a próxima. 5x, olha como é que vai ficar lá, ó. Mais para a esquerda e bem para baixo, tá? E agora, ó, eu vou inverter, eu vou colocar aqui a inversão, tá? O que eu vou fazer? Todos os valores que eu dei para o x, né? O B positivo, eu vou colocar agora como um B negativo. Então, aqui, ó, o B era 1, aqui ele vai ficar -1. Então, o que acontece? Eu entendo que se ela tem o mesmo comportamento, agora ela vai deslocar a minha parábola para a direita, certo? Eu fico esperando você. Para a direita e um pouco para cima. Um pouco para cima. É isso? Vamos ver, ó. Não, Gá. Ela vai deslocar para a direita e na mesma posição. É na mesma posição. Ó. Tudo que aconteceu à esquerda vai acontecer à direita. Ela não vai jogar para cima. Quer ver? Ó? Vamos lá para o -2. Ó. Olha lá. Ó. Essa daqui ó, é a mais 2. Essa aqui é a -2. Tá? Então, ó, pode olhar aqui. Ó. É um marrom. É um marrom, né? Ó. Olha ele aqui. Ó. Olha ele aqui, desculpe. Tá? E... Então, se for o mesmo número, mas se mudar o sinal, só vai ser como um espelho, então. Exatamente. É uma reflexão. É isso mesmo. Ó, você está vendo o eixo Y aqui, ó?
o eixo Y, ele funciona para a gente como esse espelho que você falou, né? É o eixo de simetria desses dois casos, tá? Quando ele é positivo, quando ele é negativo, tá bom? Então, todo desenho que você viu do lado esquerdo, você também vai ver do lado direito. Menos 5x, ó, são as mesmas funções com sinais invertidos de B. Olha lá. Ok? Ok. Então, vamos continuar aí, Cauê. Conclusão, ó. O B desloca a parábola para a esquerda, se positivo, ou para a direita, se for negativo. Tá bom? Então, e agora o C? Como que acontece com o C? Você vê, ó, cada coeficiente, ele tem um efeito sobre a parábola, né? Então, vamos ver aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado mais 1. Então, veja só, o meu interesse não está nem em x ao quadrado, porque x ao quadrado eu sei que vai dar uma parábola. Eu tenho que saber o que vai acontecer aqui. O que vocês acham que vai acontecer? Ó, presta atenção, vamos tentar recapitular. Quando A varia, a parábola abre ou fecha. Quando o B varia, ela vai para a esquerda ou para a direita. E quando o C varia? Vai no eixo Y, né? O que acontece no eixo Y? Ela vai subir ou descer, basicamente. Bom, é isso mesmo. Então, ó, se você está falando aí, Cauê, ó, então eu entendo que essa parábola aqui, ó, ela vai estar centralizada lá em X, ó, ela vai estar bem centralizada, vai estar sendo cortada bem no meio, só que vai estar passando lá no ponto 1, ó. Ela vai estar acima do eixo X. Vamos ver? Olha lá. Certinho, Cauê. Subiu, né? Então eu tenho que entender isso aí, tá? Eu estou frisando bem isso aí porque vocês precisam entender para fazerem lá os exercícios que eu passei para vocês. Olha lá, ó, mais 2. Então, o que eu entendo? Se o Cauê falou que ela vai subir, então a próxima parábola, ela vai ter a mesma curvatura que essa parábola que tem, só que ela vai estar passando pelo ponto 2. Olha lá, ó. É a mesma curvatura, é igualzinha, a mesma parábola, só que ao invés de passar no ponto 1, ela passou no ponto 2 agora. Olha lá, 4. X ao quadrado mais 4. Então, ela vai ter que passar no ponto 4. Beleza? Tudo bem? Sim. Ó, agora eu dei um exemplo aí com negativo. Então, se positivo ela subiu, com negativo ela vai descer. Beleza? Então, deixa eu ver se eu entendi. Fala aí, irmão. A abre ou fecha. Isso. B. Para. A abre ou fecha? Quando é que abre? Quando o número é maior. Não. Quando fecha, o número é maior. Quando fecha, ele é Quando maior. o número Isso. é maior. E quando abre, o número é menor. Isso, ele está bem próximo de zero, tá? À medida que ele vai se aproximando do zero, a parábola vai ficando mais aberta. Sim. Vamos lá. B vai ser direita ou esquerda. Certo? Mas em que momento? No X. Tudo bem. Mas, por exemplo, se o B é positivo, Se o B é positivo, ele vai ficar para a direita. para a esquerda, é invertido. Ah, é invertido. Então o B vai Isso. Se o B é negativo, para a direita. vai para a direita. Beleza? Você não lembra lá, ó, que não sei se foi você que falou, não, foi o Gabriel, falou assim, ó, ela vai para a direita e para cima. Por quê? Porque o positivo, ele foi para a esquerda e um pouquinho para baixo. Então, o negativo, ele vai para a direita e também um pouquinho para baixo, tá? Certo. Vamos lá. E o C? O C varia no eixo Y. Ele vai subir ou vai descer? Quando que sobe? Quando é positivo. Muito bom. Esse daqui é real. Ele sobe quando é positivo e quando desce... Negativo. Muito bom. Deu para entender isso aí, né? Sim, sim. Sim, Então, beleza, ó. Tá lá, ó. Então, ó, vocês estão vendo aqui, ó, eu fiz questão de mostrar o ponto C, ó, que é o ponto da parábola lá, ó, da função, ó. O C1, ó, tocou a parábola no ponto 1. Olha lá, ó. No ponto 2, ponto 4,
e no ponto menos 3. Beleza? Agora, ó, eu vou apresentar para vocês como calcular o vértice da parábola, tá? Por quê? Porque pra gente, ó, deixa eu só voltar aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Para eu calcular, para eu desenhar, eu não vou desenhar com perfeição igual um software de geometria dinâmica, mas para eu desenhar essa parábola aqui, ó, eu teria que saber, pessoal, até onde ela vai, aonde ela toca X, ó, e aonde ela toca o C, né? O C é onde toca o Y, né? Então, se eu souber esses 3 pontos, eu posso fazer um desenho meia boca, mas vai, tá? Agora, eu não vou fazer um desenho qualquer, né? Então, como é que se calcula o vértice da parábola? Como se determina o vértice da parábola? Por essa expressãozinha aqui, ó, por esse par ordenado. Quem é X? Menos B sobre 2A. Quem é o Y? Ó, lembra, no ano retrasado, no 8º ano, nós trabalhamos simetria, certo? E esse daqui é exatamente o ponto onde vai passar o eixo de simetria dessa parábola. Vai ficar bem no centrinho da parábola. Se ela tiver ponto de máxima, vai ser lá onde ela atingiu o ponto de máxima e desce. Se ela tiver um ponto de mínima, com cavidade para cima, ela vai até o mínimo lá que eu falei, o fundo do poço, e depois ela volta a subir. Beleza? Então, ó, eu tenho isso aqui. É uma formulinha, tem que gravar. Vocês estão vendo que eu falei lá pro Gabriel, o Gabriel falou lá do Bhaskara, que tava de boa, eu falei, ó, mas é melhor a gente treinar o delta, porque a gente vai precisar usar o delta. Olha ele aqui, ó. Eu preciso do delta para saber quem é o Y, tá bom? Então vamos lá, vamos ver como é que isso funciona. Agora presta atenção, ó. Eu tenho domínio, contradomínio e imagem de uma função, e isso é importante a gente saber. O que é o domínio? Domínio é o conjunto de partida. É de onde vem a minha função. O que é o contradomínio? É o conjunto de chegada. É para onde vai a minha função. Tá? Ou seja, o meu domínio é o X. Certo? É de onde parte a minha função. Para cada X eu produzo um Y. Esse Y se chama contradomínio. E a imagem? A imagem é de onde eu tiro o contradomínio, ou seja, é aonde eu chego. Vai ficar claro aqui no exemplo, ó. Dada uma função f de A em B, define-se o conjunto A como domínio da função, tá? Então, o A, o primeiro conjunto, quando eu falo A, eu não estou especificamente falando A, é que eu dei um nome para ele, né? O primeiro conjunto dessa função sempre vai ser o domínio. O segundo conjunto dessa função sempre vai ser o contradomínio, tá? Que é o conjunto B. Então, ó, para cada X pertencente a A, o elemento Y pertencente a B, o que é isso? O que ele está dizendo aqui? Ó? Eu vou ter um X que eu vou jogar lá na minha parábola, na minha função de segundo grau. Quando eu jogar um X lá, eu vou produzir um Y. Esse Y pertencente ao conjunto B é chamado de imagem. Tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse daqui é o domínio, que é o conjunto A. E esse conjunto B é o que a gente chama de contradomínio. O conjunto B todo. Quem é o conjunto B? 1, 4, 6, 8, 9, 7, 12. Esse é o conjunto contradomínio. Agora, quem é a imagem? É o reflexo. O reflexo do 1 é o 6. A imagem do 1 é o 6. O espelho do 4 é o 9. Então, isso aqui é a imagem dele. Quem é o 7? O 7 é o domínio. Ele produz uma imagem, um reflexo? Sim, produz o 12. O 12 é a imagem do 7. Tudo bem aí? Tranquilos? Sim, sim. Então, vamos lá. Agora, ó, presta atenção que eu sei que vocês começam a ver isso daqui e falam, ai, meu Deus do céu, né? Ai, Jesus, putz, não estou entendendo nada. Mas isso aqui é muito tranquilo. Lembra que eu falei lá, ó, esse V é o vértice da parábola. E a ordenada do vértice YV é importante para se determinar o conjunto imagem da função quadrática. Por quê? Ó? Se o A é maior que 0, né, o delta tem o ponto de mínima. Ou melhor, a parábola tem ponto de mínima. Então,
Aonde vai ser a imagem? A imagem vai ser com valores acima desse ponto, porque ela não tem mais valores abaixo, ó. Ela não tem mais valores abaixo desse daqui. Então, olha aqui, ó. Se o A é maior que 0, o Y tem que ser maior que menos delta sobre 4A. Tem que ser maior do que o mínimo do vértice ali. E se o A é menor que 0, ela vai atingir um ponto de máxima. Ou seja, aqui, ó, vocês estão vendo o meu mouse aqui, em cima, acima do V? Não tem ponto aqui, ela não vai atingir esse ponto. Então, se o meu A é menor que 0, a imagem tem que ser menor do que menos delta sobre 4A. Tá bom? A gente vai ver isso no exercício que eu coloquei mais adiante. Então, ó, ponto de mínimo da função, já falei bastante, né? Mas eu vou mostrar aqui, ó. Se a concavidade, se o A é positivo, a parábola tem concavidade para cima. Então, eu tenho ponto de mínima. Então, aqui um exemplo. Eu vou dar só, eu vou passar isso aqui, eu não vou ficar calculando isso aqui não, tá? Tá lá, ó. O meu ponto D aqui, ó, é chamado ponto de mínima da função, tá? Como é que eu calculo o vértice dessa parábola? Então, presta atenção aqui, ó. O vértice é calculado por isso daqui, ó. Menos B sobre 2A e menos delta sobre 4A. Então, vamos lá. Eu vou substituir, ó. Por que que eu coloquei isso aqui tudo? Ó? Por que que eu calculei isso aqui? Porque eu vou precisar de valores daqui para jogar para cá. Ó. Menos B. O B é menos 6. Ó. Menos 6. Sobre 2A, o A é 1. Substituir aqui. E quem que é o Y? O Y é menos delta. Ó. Menos está aqui. Quem é o delta? Delta está aqui, ó, 4. Então, joguei aqui. Ó. Sobre 4A, o A é 1. E aí eu vou calcular isso aqui, ó. Beleza? Ó, menos com menos vai dar mais, tá aqui, ó. Vai dar 6, 2 vezes 1 dá 2. Aqui eu vou jogar esse menos, pode jogar para cima se você quiser, 4 vezes 1 dá 4, tá aqui, ó. Beleza. Eu deixei o menos aqui, na mesma linha do traço da fração, porque é o convencional, né? E aí eu simplifico, ó. 6 dividido por 2 dá 3. 4 dividido por 4 dá 1, menos 1. Ó... Presta atenção numa coisa, eu tenho duas visões aqui diferentes. Aqui eu tenho a visão calculada, ou seja, ela vai atingir o ponto de mínima no vértice 3 menos 1. Agora aqui, ó, eu tenho a visão projetada, ó, 3 em x menos 1 em y. Dá para vocês verem aí? Tá bem aqui embaixo, mas dá para ver? Responde para mim aí. Dá. Dá? Ó, eu só estou vendo você. Eu não estou vendo nada, é só você. Você está me vendo, meu bem? É só você. Faz assim, ó. Sai e entra de novo. Ah, já, agora eu... Ah, é que às vezes eu gosto de ser visto. É saudade. Vamos lá. Tudo bem aqui, ó? Então aqui, ó, é a visão projetada. Eu peguei um software, projetei essa parábola, ele me deu esse gráfico. Só que aqui não tem errada, cara. Não tem errada, porque eu vou calcular o ponto de mínima, né, que é o vértice da parábola, ele vai ter que chegar no mesmo lugar. E chegou, de fato, ó, 3 e menos 1, ó, 3 em x, menos 1 em y. Vamos para o próximo exemplo. Olha lá ele, tá? Ponto de máxima. Por que ponto de máxima? Se é ponto de máxima, o A é menor que 0 e essa parábola tem a concavidade voltada para baixo, né? Então, ó, tá lá, ó, o A aqui, ó, é negativo. Então, novamente, eu não vou me ater a isso, vou passar os cálculos, tá? Porque o que me interessa aqui, ó, é esse A, me interessa o delta para eu jogar lá. Vou jogar aqui, ó, projeção do gráfico. Aonde que tem que dar esse gráfico? Ó? O ponto de máxima no 3 e no 1. Então, vamos calcular para ver se isso é verdade, se aquela fórmula está certa. Menos B, o B é 6, sobre 2A, o A é menos 1. Menos delta, o delta é 4, sobre 4A, o A é menos 1. Então, aqui, ó, menos com mais vai dar menos. Mais com menos vai dar menos. 2 vezes 1 dá 2. Menos com mais dá menos.
Menos 4. Mais com menos dá menos, menos 4. Então, ó, menos com menos vai dar mais, 6 dividido por 2 dá 3, menos com menos vai dar mais, 4 dividido por 4 dá 1. Ou seja, ela vai passar exatamente no máximo 3 e 1. Olha lá, ó, não tem errado aqui, ó. A matemática não engana. Beleza? Vamos seguir. E agora, já está acabando, mas essa parte é extremamente importante. A gente vai estudar o sinal da função quadrática. Olha para cá, ó. Presta atenção, eu vou deixar isso bem explicadinho aqui, mas eu queria, antes de passar os slides, eu queria que vocês observassem isso daqui. Só um minutinho aqui, ó. Eu queria que vocês observassem isso daqui, ó. Como é que eu estudo o sinal da função? Vocês percebem aqui, ó, a curvatura da parábola, tá? Por exemplo, ó, se eu pegar aqui, ó, esse ponto onde está o meu mouse, em X, que vai ser esse daqui, ó, eu vou produzir nesse ponto um Y. Então, ó, por que eu estudo a curvatura da parábola? Porque eu sei em que pontos ela tem somente valores negativos, ó. Então, se você observar, ó, entre os pontos A e B, eu só vou ter valor negativo. Olha para cá, ó, aqui e aqui. Ó, vou pegar um ponto aqui, ó. Aqui no X, eu desço, vou projetar aqui no Y, certo? Então, vocês vão ver isso bem claro, ó. Quer ver? Ó. Pontos de X. Vocês estão vendo que ele está projetando ali na curva? Y. Esse ponto X projeta na curva um ponto Y. Ó, todos os pontos Y projetados são positivos. Mesmo eu pegando um X negativo, eu vou projetar na parábola, ou no Y, um Y positivo. Certo? Então, a direita do zero da função, né? Só um minutinho, gente. Perdão, gente, era uma urgência aqui. Então, ó, presta atenção aqui, ó, que mesmo os valores negativos de X me produz valores positivos em Y, certo? Então, vamos lá. Ó, agora, nesse ponto aqui, ó, eu só tenho valor negativo de Y, independente de X positivo ou X negativo. Vocês conseguem perceber isso aí? Dá para ficar claro para vocês? Sim, sim. Tá? Ó, esse eixo aqui, o eixo Y, no caso dessa parábola, ele é o nosso eixo de simetria. Por quê? Ó? Porque ele passa lá pelo ponto de mínima dessa parábola. É uma parábola genérica, né? Mas ele passa no ponto de mínima dessa parábola aqui, ó. Olha lá, só valor negativo aqui. Então, ó, uma observação. Porém, observe que a partir dos pontos à direita do vértice Y, começa a crescer. E aí, ó, eu estudo isso, ó. Presta atenção aqui, ó. Se eu for para a direita, essa função é crescente. Essa função é crescente. Agora, a esquerda desse vértice, ela é decrescente. Aí você vai falar assim, ah, professor, mas ó, não é decrescente, porque ó, se eu pegar esse X aqui, o meu Y vai subindo, ó. O meu Y vai subindo. Então, só que à medida que você tá, quando você vai para a esquerda, você está diminuindo o X. E quando a gente julga que uma função é crescente ou decrescente, se eu pego um XA e um XB maior do que XA, o meu YB tem que ser maior do que o meu YA. Então, por exemplo, ó, eu vou pegar esse ponto aqui, ó. Eu produzi esse Y aqui. À direita desse ponto, eu tenho esse ponto. Esse ponto aqui de X é maior do que esse ponto. Então, o meu Y também tem que ser maior. Só que o meu Y aqui é menor. Então, ele vai caindo, ó. À medida que eu vou indo para a direita, o meu Y vai caindo. Então, ele atinge o ponto de mínima dele aqui, ó.
A partir daqui, ele só vai crescer, crescer, crescer. Tudo bem? Ó, parábola voltada para baixo. Ó, presta atenção, ó, porque eu vou voltar aqui para mostrar um negócio. Ó. Presta atenção que aqui eu tenho duas situações de análise. Ó. O meu delta é maior que zero. Eu estou analisando quando o A for maior que zero. Agora, o meu delta continua maior que zero, somente o A é menor que zero. A parábola é para baixo. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Essa parábola vai subir, subir, subir. Ó. Então, o ponto crescente dela ó, está à esquerda do vértice. Tá? À esquerda do vértice, ela vai atingir o crescimento máximo, depois ela atinge o decrescimento dela. Então, ó, entre as raízes, ou seja, entre o x1 e o x2, ela só tem valores positivos. E a direita do x1 e a esquerda do x2, ela vai ter valores somente negativos. Então, ó, só positivo, e aqui, ó, só valores negativos. Todos os valores de x que eu representar aqui vão dar para mim valores negativos. Ou seja, ó, presta atenção aqui, ó, se o A é menor que zero, ela vai começar a crescer, ela tem o ponto de crescimento à sua esquerda. Você pode ver isso até pelo desenho da parábola, que é muito intuitivo, né? E ela vai começar a descer quando o A, quando o X estiver à direita do vértice. Vamos lá para a segunda situação. Olha lá. Então, está aqui a observação. Ó. A função é crescente quando está à esquerda e é decrescente quando está à direita. Tá? Então, essa função ela tem dois pontos. Ela tem o ponto de crescimento e o ponto de decrescimento. Ó, o delta é igual a zero, porém o A é positivo. Então, você lembra lá, ó, que eu mostrei lá atrás? Quando o delta é igual a zero, eu toco a parábola, eu toco o eixo Y, o eixo X no único ponto. Certo? Então, ó, olha para cá, ó. A esquerda aqui desse eixo de simetria, que seria o vértice da minha parábola, eu só tenho valores negativos. Então, ela atinge o ponto de decrescimento dela à esquerda. Ó. Porém, ela atinge o ponto de crescimento à direita. Ó. Então, ó, qualquer valor de x que eu apresentar aqui, ela vai subindo, 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 subindo. Vamos ver isso aí, ó. Olha lá, ó. Certo? Aí você vai falar assim, ah, professor, por que você colocou a setinha para cima e a setinha para cima aqui, se ela, num ponto ela está descendo e num ponto ela, no outro ponto, à direita, ela está subindo, né? Por que eu fiz isso aqui, ó? Eu quis mostrar que ele tem o eixo de simetria e que o que acontece de um lado está acontecendo do outro. Porém, analisando o sinal, né, o crescimento ou o decrescimento, dá para ver isso muito claro aqui, ó, que à medida que ela vai indo para a direita, ela vai diminuindo, à medida que ela vai indo para a direita, ó, vai diminuindo, diminuindo, aí ela começa a subir de novo, tá? Então, vamos lá. Ó, nesse período aqui, ó, só tem valores positivos. Essa parábola não tem valor negativo em Y, porque ela não atingiu valor negativo aqui em Y, tá? Então, ó, olha lá, a esquerda do vértice da função, ela é decrescente. Por que é decrescente? Ó, à medida que eu vou pegando o x da direita, essa parábola vai descendo, tá? E à medida que eu vou indo para a direita mesmo, né, no lado positivo, ela vai subindo e atinge lá o seu crescimento, tá bom? Por isso que ela é chamada de crescente. Aqui, o mesmo processo. Ó. Essa função, ela continua com delta igual a zero, porém o A negativo. É a mesma função, só que está com a concavidade voltada para baixo. Tá certo? Então, olha aqui, ó. Ela atinge o ponto de máxima aqui para a esquerda, ó. Então, ela vem, atingir o ponto de máxima. Então, a esquerda do eixo, né, de simetria, ou do vértice dessa parábola, ou do ponto de máxima, é tudo a mesma coisa, né, com nomes diferentes, ela é crescente. A direita do vértice da parábola ou do eixo de simetria, ela é decrescente, tá?
Agora, quando o delta é menor que zero, porém o A é positivo, com cavidade para cima. Ó, vocês veem que aqui, ó, não tem Y negativo aqui, ó. Não tem nenhum Y negativo. Então tá aí, ó. Porém aqui, ó, é o ponto de decrescimento dela, ó. Ela vai decrescente, então ela tá à esquerda do eixo de simetria, ela é decrescente. E à direita do eixo de simetria, ela é crescente. Tá? Que é o que está escrito aqui, ó. A direita, ela é decrescente, a esquerda, ela é crescente. Ou melhor, desculpe. A direita, ela é crescente, a esquerda, ela é decrescente. Beleza? E agora, obviamente, né, o A tem que ser menor que zero. Olha lá, ó. Aí inverte, ó. Então, a esquerda agora, ela vai ser crescente, ó. E a direita, ela é decrescente. Beleza? Tudo bem até aqui? Tudo bem, pessoal? Sim. Sei que é bastante teoria, mas a gente só consegue fazer isso se treinar. Bom, então tá aí a observação. Agora, ó, eu vou dar alguns minutos para vocês fazerem esse exercício. Ó. Tem o exercício aqui, dada a função y igual a x ao quadrado menos 4x mais 3, determine a raiz ou zero da função. O que vocês vão fazer aqui? Vocês vão ter que calcular o delta, né? Fazer por delta. Quando vocês calculam o delta, vocês vão encontrar x1 e x2. Esses são os zeros da função. Qual é o domínio e o conjunto imagem? Bom, esse aqui a gente faz junto, tá? Coordenadas do vértice. Vai ter que colocar lá nas coordenadas do vértice. Anota aí para vocês colocarem, para calcularem a coordenada do vértice. Eu vou falar a coordenada do vértice aqui. Então, a coordenada do vértice coloca V, abre parênteses, menos B sobre 2A, vírgula, e menos delta sobre 4A. Tá? Menos B sobre 2A é o x, e menos delta sobre 4A é o y. Eu vou ter a coordenada do vértice. Por que eu tenho que fazer isso? Porque eu preciso para calcular para representar o meu gráfico. Eu vou dar aí uns minutinhos para vocês, tá? Vou dar 2 minutinhos, tá bom? E já retomo com vocês aí. O meu propósito é provocar vocês para fazerem, tá? Esse daqui é o exercício de encerramento. Enquanto vocês estão fazendo, eu coloquei no grupo ontem uma... O que você esqueceu, Adson? Como faz? Eu esqueci de como fazer a conta. O delta é menos B, mais ou menos, raiz quadrada de delta, tudo isso sobre 2A. E o delta é B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Obrigado. Valeu. A conta. Eu terminei aqui a conta. Já terminou? É. Segura um pouco aí. Tá bom. Pessoal, olha só, nós começamos aí com um número de colegas, e esse número, para mim, ele é um número muito baixo, né? Ele é um número baixo, por quê? Porque nós estamos com 5 salas aqui, deveríamos estar com 5 salas, né? E nós não estamos com todos os alunos. Eu não sei, eu estou aqui fazendo um pensamento.
o motivo por que o pessoal não acessa a aula. É por conta do Meet ter que usar os dados, no caso o Wi-Fi. Vocês têm conversado com o pessoal não acessa porque não quer mesmo. Para mim tá tudo bem, se eles não querem, não tem problema. É lógico que tem, né? Porque eu gostaria que eles estivessem aqui, né? Mas, agora, se é um problema de... eu não acesso porque eu não tenho Wi-Fi. Eu só posso acessar se for pelos meus dados. E aí vai consumir os dados. Agora, se o cara tem Wi-Fi, não tem problema. O porquê que o pessoal diz que não está acessando? Vocês sabem de alguma coisa? Eu diria que, bom, acho que é porque não quer, não sei. Talvez seja isso, talvez não sei. Tem gente que eu conheço que tá ajudando, tipo, o pai que trabalha em casa, que foi demitido ou coisa do tipo, ajudando com vender coisa e tal. Uhum. Aí não tá entrando. Mas é um grupo muito grande, ó. Nós temos aqui, ó. Oi? Cada casa é um cara. Conheço eu só converso com alguns e eu não sei o resto da sala, eu só sei de alguns só. Então, mas ó, eu até concordo com isso aí, de repente tá ajudando o pai, é uma boa, só que, poxa, dá para se organizar, né? A gente marca a aula com antecedência, aí dá para organizar. Por exemplo, ó, semana que vem, a gente vai ter aula às 16 horas, ou melhor, às 10 horas da manhã. Não tem errada. Entendeu? Então é se organizar, né? Sobrecarregado com lições do curso, trabalho, escola. Então, gente, é a questão de se organizar. É o que a gente está falando, né? Tem que se organizar aí, né? Porque se for assistindo às aulas e deixando o negócio acumular, não vai conseguir mesmo. Então, vamos lá, ó. Vamos lá. Vamos voltar aqui ao exercício, e aí a gente encerra essa aula, porque vocês já estão cansados, né? Com certeza. Então, vamos lá. Dada a função y igual a x ao quadrado menos 4x mais 3, determine, primeiro, a raiz ou zeros da função. Isso aqui eu vou ter que calcular o delta. Não tem jeito aqui, ó. Então, igual a zero. Separei quem é A, B e C, né? E aí, tô calculando lá, ó. O B é menos 4, coloco ele em parênteses, vezes A que é 1, vezes C que é 3. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que vai dar 16. 4 vezes 3 dá 12, fica negativo, o delta é 4, raiz quadrada de 4, 2. E aí eu jogo aqui, né, nessa bagaça aqui, né, ó. Então vamos lá. 4 mais ou menos 2. Por que 4? Porque aqui é menos menos com menos vai dar mais. Aí 4 mais 2 vai dar 6, sobre 2 vai dar 3. 4 menos 2 dá 2, 2 sobre 2 dá 1. Então, ó, eu já tenho os zeros da função, né? Já calculei os zeros da função aí, letra A. Coordenadas do vértice, letra B. Para eu calcular a coordenada do vértice, tem que jogar lá na formulinha, menos B sobre 2A e menos delta sobre 4A. Então, vamos lá. Ó, opa. Então, ó, menos B, o B aqui é menos 4, ó. Então, esse menos é esse menos aqui, esse menos 4 é do próprio B, que é menos 4. Sobre 2A, 2 vezes 1. E menos delta, o delta é 4, sobre 4A. Aí vamos fazer o trabalho de sinais aqui, ó. Menos com menos vai dar mais, né? Vai dar, menos com menos vai dar mais, vai dar 4, 2 vezes 1 vai dar 2, menos com mais vai dar menos, 4 vezes 1 vai dar 4. Simplificando, 2, 4 dividido por 2 vai dar 2, 4 dividido por 4 vai dar menos 1, certo? Porque aqui é negativo. Então, já descobrimos o vértice da parábola. Letra C, o domínio e seu conjunto imagem. Olha lá, ó. Domínio. O domínio, eu falei para vocês lá atrás, de uma função quadrática, é sempre R. Então, quando vocês forem calcular domínio, é sempre R. E a imagem? Opa, a imagem eu vou ter que calcular. Se vocês viram lá, eu dei duas imagens para vocês, quando o A é positivo e quando o A é negativo. Quando o A é positivo, ela está acima do vértice da função. Quando o A é negativo, está abaixo do vértice da função. Então, tá lá, ó.
Quando o A é positivo, está acima, ó, maior do que o vértice da função, se o A é positivo. Então, vamos calcular isso aqui, ó. Calcular isso o quê? Isso aqui, ó. Eu preciso calcular isso daqui para estabelecer a minha imagem. Então, ó, delta é 4 menos 4 sobre 4A, que vai dar menos 4 sobre 4, que vai dar menos 1. Então, a minha imagem tem que estar acima de menos 1. Ó, então eu vou interpretar isso aqui para vocês. Quem é a imagem? A imagem é um elemento, Y, que pertence ao conjunto R, conjunto dos números reais, de modo que esse Y tem que ser maior ou igual a 1, a menos 1. Então tem que estar acima do menos 1. Vamos lá. Aí tem a D, o gráfico. O gráfico, olha só, se vocês virem lá, ó, eu vou voltar, ó, o cálculo que eu fiz, o x' é 3 e o x duas linhas é 1. O vértice toca em 2 e menos 1, certo? Olha lá, ó, x' 3, x duas linhas 1, beleza? O vértice menos 2, ou 2 e menos 1. Bateu certinho com o cálculo, tá? Essa parábola, ela tem ponto de mínima, né? Que é o ponto D, onde está o meu mouse aqui, ó. Tem ponto de mínima. E aí eu coloquei outras questões aqui, ó. Aqui são questões teóricas, ó. Para que valores de x a função é crescente? Respondam para mim aí. Pode responder no chat. Para quais valores de x, ó? Aqui, ó, é o eixo de simetria. Para que valores essa função é crescente? Ó, o eixo divide a parábola em duas partes, uma para a direita e uma para a esquerda. Para que valores essa função assume valores, essa função é crescente? Vamos lá no chat? Ó, o meu eixo passa pelo ponto 2 aqui, ó, e 0, ó. 2 e 0, ele vai passar por aqui, ó, vai dividir essa parábola exatamente no meio. Vamos lá, pessoal? A direita do 2, vocês percebem, ó, que essa função cresce? Ó, a direita do 2, essa função cresce. Então, olha lá, a função é crescente para x maior que 2. Por que que não pode ser para x maior ou igual a 2? Porque no 2, ela não tem movimento. Ela atingiu o ponto de mínima, é como se não tivesse nem subindo nem descendo, tá? Para que valores de y a função é decrescente? Então, obviamente, que é para valores abaixo de 2, à esquerda do 2, né? Aí você vai falar assim, ah, professor, vamos lá voltar àquela discussão de novo. Ó. Professor, mas ó, se o meu 1 está subindo, ó, o meu y está subindo. Então, mas você tem que perceber aqui o seguinte, ó, o meu x está diminuindo para cá. Eu vejo crescimento e decrescimento quando o x vai aumentando. Ó. À medida que eu vou para a direita, o meu y vai diminuindo. Tá? Essa função possui ponto de máxima ou de mínima? Já falamos aí, né? Ponto de mínima. Em que ponto da função ela toca o eixo OY? É só você olhar aqui. Ou você olha no gráfico, ou você olha na própria função. Tá? 0 e 3. Beleza? Então aqui a gente encerra essa aula. Vocês têm uma lista de exercícios. E eu vou fazer o seguinte, ó. Eu gostei do que o Zé fez aí na aula dele. Eu vou marcar uma aula com vocês. E aí talvez a gente vá fazer mais de uma aula para correr atrás do prejuízo na semana que vem. E aí eu vou estar resolvendo os exercícios da apostila com vocês. O que vocês acham disso? Ou não há necessidade? Ah, uma boa ideia. Eu estou necessitando de ajuda em matemática. Tá necessitando? Matemática tá osso. Tá osso, né, cara? Então tá. Então, ó, só que aí a gente vai ter que estar se encontrando, né? Se encontrando, o que eu quero dizer é marcando uma nova aula, tá? Então,
Semana que vem eu vou marcar uma aula fora, não vai ser essa aula compartilhada com os outros professores, vai ser uma aula só para a gente trabalhar os exercícios da apostila. Então a gente vai sair pegando todos eles, eu vou tentar fazer eles no PowerPoint, e aí vou estar apresentando para vocês e explicando eles para vocês. Tudo bem? Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa aí? Zé? Tá na área ainda, Zé? Tô. Eu queria só falar duas coisinhas. Primeiro, para o pessoal do GHI, eu já mandei o material para a Dani. Eu creio que ela vai colocar no grupo. E uma outra situação. O pessoal da Feira de Ciências, se vocês têm dúvida, alguma coisa, podem procurar. Não esqueçam aí dessa atividade, que ela é bastante interessante. E uma das coisas que também a gente vai pegar algumas atividades, as melhores, e vai ter uma Feira de Ciência no estado. E eu espero colocar alguns materiais lá de vocês. E depois também a gente vai procurar apresentar esse trabalho aí para que vocês enxerguem o trabalho de cada um. Certo. Tá bom? Tá bom. Tem alguma dúvida a respeito sobre isso? Eu tenho. Professor, onde que eu devo enviar esse trabalho? Assim, no grupo de vocês tem uma tabela de um professor responsável. Que sala que você é? Primeiro C. Sou eu. Número C. Oi? Sou eu. É o Walter. É só enviar para o Walter, tá tranquilo. Oi, professores, bom dia. Ou melhor, boa tarde já, né? Boa tarde. Oi, boa tarde. Olá. Oi, tudo bem, gente? Estava aqui acompanhando a aula de vocês, sou mais uma sobrevivente, até 12h30. Isso que o professor está falando da feira de ciências, eu só não mandei ainda porque vocês estavam em aula, não quis atrapalhar, mas eu vou mandar no particular de vocês as orientações. Aquele slide, Zé, que o professor Paulo compartilha com a gente, eu vou mandar para todos os alunos no particular também. Já está no grupo, mas eu sei que às vezes algumas mensagens se perdem. Sobre o vídeo que o professor José Carlos fez, que está lá no YouTube, mandei nos grupos do primeiro GHI, já está disponível para vocês, e a mesma coisa que eu disse lá no grupo, não é porque vocês estão sem professor de química que vocês vão ficar sem aula de química. A aula está tendo, tem aqui o professor José Carlos, está disponível aí para tirar as dúvidas, tem o YouTube, tem outras formas da gente conseguir acessar essas aulas. Eu estou compartilhando as atividades também de química com vocês, e as dúvidas vocês podem repassar para mim. Se eu não souber responder, eu pergunto para o professor José Carlos e a gente vai se acertando aí, se alinhando até vocês terem um professor novo de química, tá bom? Ô, Dani. Pois é. Se você quiser agendar com eles um dia, uma aula, para eles tirarem dúvida, pode agendar. Eu participo. Pode ser. Eu posso Pode agendar ser, sim, também, se quiser. Isso, porque a gente precisa da participação dos alunos, né? São eu também estou na área, salas. se precisar para mediar, eu só me chamar, Zé. Beleza. Comigo mesmo. Tá vendo? De preferência... É isso que eu quero que os alunos percebam. Pode falar, Zé. De preferência à tarde ou mesmo de manhã, porque de manhã você tem aquelas questões de aulas de outros professores do primeiro. Como à tarde tem a questão do ensino fundamental, essa questão de você se juntar com outros professores não vai ter problema de outras disciplinas. Então, a gente agenda, só marcar. Isso, é isso que eu quero que os alunos percebam, né? Que nós estamos, assim, 100% disponíveis, topando tudo para atingir vocês, para sanar as dúvidas, para acompanhar, para que a gente não tenha esse ano perdido. O que a gente precisa é da participação e engajamento das turmas, né? São 3 salas que a gente está com muita dificuldade de participação. Eu vejo os professores no grupo pedindo, implorando para a entrega da atividade, entrando em contato com cada um, falando no individual, não sei o que e tal. E os alunos ali, como se nada tivesse acontecendo. Eu quero que vocês percebam isso. Nós estamos trabalhando por vocês. Agora a gente precisa desse retorno, né? Uma aula hoje que, na verdade, Walter, hoje nós temos aqui 9 salas.
O link foi compartilhado para todo Deveria, mundo, inclusive no particular. Eu mando no grupo e mando do via primeiro lista A de não tinha transmissão. ninguém. Então, né? Do primeiro I, pouquíssimos, GH também, né? Se a gente pensar que nós temos aqui, convidamos 9 salas e nesse momento nós estamos com 20 e poucos alunos, nós Ele sabemos que chegou isso no faz muita máximo dificuldade. aqui a 36, se eu não me engano. Quase 40, né? O máximo, Então. 10% dos alunos. Então, tá mais fácil engajar os alunos do noturno, terceiro ano que trabalham, do que os meninos do primeiro da manhã. Mesmo que eu acho que alguns também trabalhem, mas acho que a maioria tem uma disponibilidade maior. E é o horário da aula deles, né, Walter? Esse é o horário de aula de vocês. Não, então, essa é a questão, né? Mas tudo bem, gente, é o que eu falei. Nós estamos trabalhando aqui 100% à disposição de vocês. A gente precisa que vocês venham até nós com as dúvidas, participando das aulas, realizando as atividades, correndo atrás para a gente não deixar esse ano perdido aí, que é isso que a gente não quer que aconteça. A gente está trabalhando intensamente para que isso não aconteça. Tá bom? E, na verdade, Dani, só interrompendo você, o maior problema aqui o secretário de Educação falou que para a gente recuperar esse ano, nós vamos levar mais ou menos 2 a 3 anos. O maior problema de tudo aqui é o conteúdo e essa relação social que eles estão perdendo. Então, o aluno talvez pense, eu não estou nem aí, depois eles vão ter que me dar nota mesmo. Então, a questão é que o seu futuro vai estar comprometido. Porque você não vai ter o mais importante de tudo. Você vai ter um pedaço de papel na mão. Mas não vai ter o conhecimento. Isso na Praça da Sé vende, né? Mas não vai ter o conhecimento. Não. E eu tenho vários colegas que caíram nessa pegada de comprar o diploma e aí foram fazer uma faculdade e sabe o que aconteceu, Dani? Os caras caçaram o diploma do cara. No primeiro semestre, né? Não, caçaram o diploma, porque os caras levantaram o diploma era falso, ele saiu envergonhado. Ou quando eles não conseguem pegar, porque o negócio é bem feito, eles não conseguem acompanhar, porque, né? Mas, paciência. Mas nós estamos aqui, nós estamos fazendo a nossa parte, inclusive indo além, né, de tudo aquilo que nós pensávamos que um dia poderíamos fazer. A gente estamos nos superando, nos reinventando, fazendo tudo que está ao nosso alcance, até mesmo o que não está, mas a gente está trabalhando. A gente agora precisa de vocês, né? Desse engajamento. Tá bom, era então. isso que eu queria falar com os meninos e parabenizar os professores pela aula, pela participação, agradecer todo mundo e parabéns mais uma vez. Valeu, então. Gente, então a aula está encerrada, podem aí sair já. E eu vou estar agendando, além da aula de sexta-feira que vem, eu vou estar agendando mais uma aula para a gente trabalhar só a apostila, tá bom? E aí eu gostaria que vocês divulgassem para os colegas, por quê? Porque eu vou pedir esse material para vocês, e aí o pessoal vai falar, eu não fiz, eu não consegui, eu tinha dificuldade, e não vai não vai poder dar essa desculpa, porque eu vou trabalhar só a apostila. Tá bom? Um abraço para todo mundo, um abraço, Zé, um abraço, Dani, Falou, tchau, um abraço, pessoal. Cíntia, um abraço, Ana, um abraço, Maria Ângela. Tchau, parabéns. Obrigado aos alunos que participaram aí, que Deus abençoe a todos. Tchau, gente, brigadão. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.